Fala galera, tudo bem? Doc na área, Felipe Donato aqui de novo, convidado pelo nosso mestre Cariani para falar sobre dietas para o biotipo corporal. Já ouviram falar disso? Essa é boa. Essa é boa, né? Essa é o que mais tem de pergunta. Eu tenho certeza. Eu sou ectomorfo, qual que é a minha dieta, qual que é a melhor dieta, eu sou mesomorfo. É engraçado que ninguém se julga mesomorfo. Todo mundo fala que é ou ectomorfo ou todo mundo fala que é endomorfo. Meio termo, né? Ninguém mesmo. Ou a pessoa é magra demais, ou ela está acima do peso e ela já acha que ela é endomorfo. Sim, sim. Mas é importante salientar, gente, que assim, de forma geral, para a galera entender, né, quando você não procura um profissional para te fazer análise individualizada, a gente consegue classificar o biotipo corporal das pessoas em 3 tipos, né? Só para relembrar, o ectomorfo seria o indivíduo que tem ali a estrutura óssea fina, que tem uma séria dificuldade em ganhar peso, que tem aquele taxa metabólica basal aceleradíssima, o NEAT acelerado, porém, tem gente que quando chega no consultório e se acha ectomorfo ou faz avaliação física, tem aquela gordura localizada, Mauricião. É o falso magro. Aí é o falso magro chamado ectoendomorfo. Ele é uma mistura dos dois, cara. Então acho que eu sou esse, doutor. Aqui só na minha região. Você melhorou bem, Mauricião. Melhorei, né? Melhorou bem. O Mauricião saiu do endo pro ectomesoendo. Tipo, tá tudo misturado ali. Uma mistura. Tá misturado, mas daqui a pouco ele... Cheio dos músculos. Então o ectomorfo, né, entre homens e mulheres, é aquela pessoa que tem aquela séria dificuldade de ganhar peso, às vezes não sente muita fome, a pessoa é elétrica, né, ela não para, ela fica batendo o pé, tipo, ela não para quieta, ela gasta caloria em grande quantidade. Então esse tipo é o ectomorfo, né? Então, para classificar agora, o mesomorfo, que eu falo que é o geneticamente abençoado, né? É o Ramon, é os caras lá do CT lá, que é o pele fina, o cara come qualquer coisa e ganha massa em vez de ganhar gordura. Então, o mesomorfo é o cara que já nasceu realmente com uma tipagem de fibra ótima, que é a fibra de hipertrofia, né, a fibra branca. Ele tem uma porcentagem de gordura baixa, ele tem uma pele fina, ele tem um metabolismo que funciona, ele tem uma flexibilidade metabólica muito boa, ele pode comer arroz branco, pão branco, macarrão branco, ele não tem problema nenhum, né, com açúcar em si. Por quê? Porque o cara é uma máquina de gastar calorias. Só que, ao contrário do ectomorfo, o mesomorfo ele consegue ter um ganho de massa magra bem diferenciado. É o cara que ganha peso fácil, né? Sem ganhar gordura. Maldito, mas ele consegue, né? Esse cara, ele tem um valor calórico na dieta que é importante por quê? Porque ele não precisa comer as quantidades exageradas igual o ectomorfo, mas precisa ter um ajuste proteico na dieta dele para que ele consiga também ter um ganho de massa muscular, né? Então, ecto, meso e agora o endomorfo, né? O endomorfo só de cheirar comida já engorda, né, doutor? O endomorfo, tipo... Passou na cozinha, coitado. Não, passou ali na padoca ali e já começa a apertar a calça, né, Mauricião? Então... Só de passar na frente, eu só senti o cheiro do pãozinho de queijo. Exatamente. Então, o endomorfo, gente, se a gente pegar na classificação populacional no Brasil, o brasileiro, infelizmente, a gente está com uma população com sobrepeso e obesidade crescente. Então, vamos pegar aí numa porcentagem de gordura, homens com 25% de gordura e mulheres com 35% de gordura, já são classificados como sobrepeso e se enquadram na característica do endomorfo, né? A obesidade para homens seria 30% e para mulheres 40% ou mais. Então, essa é a classificação colocada como endomorfo, né? Só que assim, a gente não pode perder a esperança, porque você pode ser um endomorfo, mas com o seu trabalho ao longo dos anos, você pode se transformar num mesoendomorfo e depois, finalmente, num mesomorfo. Maurício, eu vou procurar uma foto minha pra você colocar pra galera ver que eu era um endo e depois eu tô tentando ser um meso. Depois você coloca pra galera lá, né? Mas foi 5 anos de trabalho aí pra mudar a composição. Mas tudo bem. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero colocar pra vocês que o ectomorfo tem um cálculo de calorias exacerbado. É o cara que precisa do superávit calórico, né? Então a gente tem ali por volta, vamos colocar um homem, por exemplo, para vocês entenderem, vamos pegar um cara de 75 quilos, o Maurício vai colocar o exemplo numérico para vocês, vamos imaginar o cara comendo 50 calorias por quilograma de peso, né? Dentro desse total de calorias, ele tem que ingerir ali, pelo menos 65% de carboidrato, né? Porque o carboidrato é o macronutriente mais importante para ele ter um balanço calórico positivo e para desempenhar o treinamento dele para hipertrofia.
Esse tipo de atleta ou indivíduo, ele não pode exagerar em proteína. Como vocês já ficaram sabendo, a proteína ela tem um custo metabólico, ela faz você gastar calorias. Então o ectomorfo não pode exagerar em proteína. Ele precisa comer bastante carboidrato, a gordura também pode ajudá-lo, né, no superávit calórico, mas ele não pode ter um excesso proteico. E eu também deixo para vocês o exemplo de uma mulher, né? A gente tem mulheres aí magras que têm a ambição de ganhar massa magra, então não é difícil você ver mulheres comendo mais do que 2.000 calorias para ganhar massa muscular. E gente, eu falo de experiência aqui no consultório, o ectomorfo realmente tem um tempo de consumo calórico, né? O quanto tempo ele tem que fazer a dieta muito mais prolongado. E aí a gente coloca aí 50 calorias pelo menos, mas pode ser que o ectomorfo tem que comer mais calorias do que a gente estima. Então esse é o feeling do nutricionista, o feeling do coach ali, que vai reajustando, né, a quantidade calórica a partir dos ganhos que a pessoa vai tendo a cada 60, 90 dias, por exemplo. Então foram aí as dicas para montar a dieta para o indivíduo classicamente ectomorfo, que tem dificuldade de ganhar massa muscular, que é hipermetabólico e que tem que ter uma base calórica muito alta para pelo menos manter a massa que tem. Eu quero mostrar para vocês os dados numéricos para vocês visualizarem como é que a gente pode montar um cardápio aí. Então, Mauricião, coloca na tela o pessoal visualizar melhor para a gente, Então, como vocês estão vendo, eu peguei ali um exemplo de um homem ectomorfo de 75 quilos, né? Eu coloquei ali uma estimativa calórica de começando com 50 calorias por quilograma de peso. Então vocês estão vendo ali 3.750 calorias é o total, né? E então os macronutrientes eles vão ser calculados dentro desse total calórico. Aí eu já escolhi ali, como vocês estão vendo, 65% desse total calórico é a partir do carboidrato, que é muito importante. Então vocês estão vendo ali, deu 600 gramas de carboidrato ao dia. Gente, não são 600 gramas de macarrão, né? É o macronutriente dentro do alimento. Ali vocês têm os lipídios, 85 gramas por dia, né? Por volta disso. E o que eu coloquei, que é muito importante para o ectomorfo, que ele não pode exagerar em proteína. Então eu escolhi 1,8 para um atleta de 75 quilos, por quê? Porque ele tem ali 135 gramas de proteína ao dia. E eu dividi os macros em 6 refeições, que é meio que tradicional hoje em dia. Não é obrigatório comer de 3 em 3 horas, mas o cara tem que comer bastante. Então ele tem que realmente picar mais refeições do dia. Então vocês podem ver ali, 100 gramas de carboidrato em uma refeição, gente. Vamos fazer um cálculo rápido aqui para vocês entenderem. Se eu pegar 2 bananas nanicas, vai dar por volta de 50 gramas de carboidrato. Matou metade. Se eu pegar mais 30 ml de mel, já matou mais 30 gramas de carboidrato. Então a gente já tem 80 gramas, né, de carboidrato. E aí você pode fazer uma mistura com aveia, né? 50 gramas de aveia provavelmente vai ter por volta de 25 gramas de carboidrato. Então olha só, 2 bananas, 30 ml de mel, mais 50 gramas de aveia. Você consegue chegar perto de 100 gramas de carboidrato na refeição. E dá-lhe apetite, hein, gente? Aí, lógico, a gente tem... É gostoso, vai. Não, nem fale. Ectomorfo vive uma vida boa, Marcelo. Tranquilo. Proteína, gente, em 6 refeições, se a gente dividir de forma homogênea, dá por volta de 22 gramas de proteína por refeição, tá? Mas vamos fazer um cálculo aqui. Se eu pegar, por exemplo, 3 ovos inteiros, dependendo do tamanho dos ovos, eu vou chegar perto de 20 gramas de proteína. Só que 3 ovos vai me dar 15 de gordura. Então olha só ali, ó, eu tenho 14 por refeição. Então eu já matei 3 ovos mexidos com a aveia misturado com banana e mel, já foi um café da manhã dos campeões aí pro ectomorfo. Então é uma ideia de refeição. Já começa o dia bem, doutor. Já começa alimentado. Agora imagine que você tem que repetir isso 6 vezes ao dia, né? Então lógico, você não vai comer isso no almoço, por exemplo. Então vamos pegar aí 100 gramas de carbo no almoço. Se você pegar e comer 200 gramas de arroz branco, você vai ter por volta ali de 50 gramas de carboidrato, dependendo das tabelas, né? Então 50 gramas de carboidrato, eu posso pegar mais um copo de 300 ml de suco de laranja, que vai dar mais 30, né? E aí eu posso colocar ainda mais uma fruta de sobremesa, que vai dar 100 gramas de carboidrato. Então olha só, é muito volume de carboidrato na dieta do ectomorfo. 22 gramas e meio de proteína em grelhado, em filé de frango, por exemplo, isso é por volta de 70 a 80 gramas de filé de frango grelhado.
né? Não é muito. Não, é tranquilo. Agora, à tarde, se a gente pegar aquela ideia do café da manhã e você não conseguir fazer os ovos, você pode tranquilamente pegar uma dose de proteína do soro do leite e adicionar na banana com aveia e mel e fazer aquele reboque gostoso ali para fazer um lanche da tarde. Então, né, como vocês estão vendo, a dieta do ectomorfo é realmente muito calórica e a base é muito mais carboidrato, a gordura em segundo ponto e a proteína mantendo-se em todas as refeições. Vamos colocar um exemplo para as mulheres, né? Mauricião, para a galera entender melhor, bota na tela ali o cálculo que a gente fez para eles. Então, uma mulher de 62 quilos, né? A gente escolheu ali por volta de 40 calorias por quilograma de peso, então ela vai comer quase 2.500 calorias. As mulheres assustam quando vê esses valores calóricos. Fala, que é bastante, né? É muita coisa para as mulheres, mas assim, as mulheres que realmente são magras, que têm dificuldade de ganhar peso, realmente esse valor calórico é o que se encontra, né? Porque tem treinamento, tem outros fatores junto ali que precisa alimentar. Então, 400 gramas de carboidrato ao dia, que é os 65% de carboidrato na dieta. Você tem ali 111 gramas de proteína ao dia, né? E a gente chega em 47 gramas de gordura ao dia. Então, a gente tem por refeição, para uma mulher de 62 quilos, 67 gramas de carboidrato. Vamos dar o exemplo aí de um almoço, por exemplo. 67 gramas de carboidrato seria aproximadamente 300 gramas de batata doce, só de batata doce. Como às vezes para uma ectomorfa comer raiz pesa muito, então se a gente traduzir isso em arroz branco fica bem melhor. Então ela consegue comer ali por volta de 200 gramas de arroz branco, que já mata 50 gramas de carboidrato. Então um filé de frango ali de 60 gramas já bate os 18 gramas de proteína, por exemplo. Então essa é a ideia da dieta do ectomorfo, você tem que ter um valor calórico de carboidrato bem alto, né? Uma base proteica constante em todas as refeições e tomar cuidado com a quantidade e a qualidade da gordura. Porém, o ectomorfo não é o tipo corporal que mais tem o problema de estocar gordura, por isso que ele tem que realmente comer valores calóricos bem altos. E lembrando, né, gente, não é só a alimentação. A suplementação facilita muito a vida em bater os macros de proteína principalmente, e o ectomorfo se beneficia muito com suplementação de creatina e beta-alanina, que é para dar intensidade no treinamento, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas para ectomorfo. Vamos fazer um vídeo também para os mesomorfos e endomorfos? Bora, agora. Vamos lá. Fazer. Semana que vem, então, vai ter vídeo do mesomorfo. Demorou.